Você já olhou para o seu saldo bancário e pensou: com esse valor, não tem nem por onde começar? Você ganha pouco, as contas apertam, e parece que prosperidade financeira é coisa para quem já nasceu com vantagem. Mas e se eu te contar que Jesus, observando uma mulher que tinha apenas 2 moedas no bolso, 2 moedas, disse que ela fez mais do que todos os ricos ao redor dela? Hoje, em Marcos capítulo 12, versículos 43 e 44, você vai descobrir um princípio financeiro que muda completamente a forma como você lida com o pouco que tem. E isso pode ser o início de uma virada real na sua vida financeira. Fica comigo. Vamos direto ao texto. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus estava no templo de Jerusalém, sentado de frente para o gasofilácio, que era o local onde as pessoas depositavam suas ofertas. E o texto diz que ele ficou ali, observando. Não de passagem. Ele sentou e ficou olhando como as pessoas colocavam dinheiro ali dentro. E aí vieram os ricos, muitos deles depositando grandes quantias. Imagina a cena. Moedas pesadas caindo, todo mundo vendo, um certo orgulho no gesto. E então chegou uma viúva pobre. E ela colocou 2 pequenas moedas, no original grego, 2 lepta. Para você ter ideia, o lepton era a menor moeda em circulação em toda a Judéia. 2 lepta equivaliam a um quadrante romano, que era a menor fração de valor que existia. Estamos falando de um valor tão pequeno que hoje seria como jogar alguns centavos num cofre. E aqui vem a parte que muda tudo. Jesus chamou os discípulos e disse: "E eu quero que você preste atenção nessa frase. Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que deitaram dinheiro no gasofilácio. Porque todos ali deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para o seu sustento." Agora para. Jesus não disse que ela deu um valor bonito. Ele disse que ela deu mais que todos, mais que os ricos, mais que os religiosos influentes, mais que todo mundo. Mas como? Se o valor dela era incomparavelmente menor? Porque Jesus não estava medindo o valor absoluto. Ele estava medindo a proporção do comprometimento. Os ricos deram do que sobrava. Ela deu do que faltava. Eles deram sem sentir. Ela deu sentindo tudo. E mesmo assim, deu. E é aqui que mora o princípio que vai mudar sua relação com o dinheiro. Agora, muita gente escuta essa história e pensa: "Ah, então a lição é dar tudo para Deus e ficar sem nada." Não. Se esse fosse o ponto, Jesus teria mandado todos os discípulos distribuírem cada moeda e viverem sem recurso nenhum. O ponto é outro. E é muito mais profundo. O que Jesus revelou ali, sentado de frente para aquele gasofilácio, é que existe uma relação direta entre o nível de comprometimento com o pouco e a capacidade de administrar o muito. A viúva tratava 2 moedas com a mesma seriedade que um rico trataria 1000. Ela não desprezou o pouco. Não disse: "Isso aqui é tão pouco que tanto faz." Ela honrou o que tinha. E isso conecta diretamente com outro versículo poderoso. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Percebe? Jesus está revelando um padrão que a psicologia comportamental moderna só veio confirmar séculos depois. Pesquisadores da Universidade de Cambridge publicaram estudos mostrando que os hábitos financeiros que uma pessoa desenvolve quando ganha pouco são os mesmos que ela carrega quando ganha muito. Ou seja, se você é negligente com R$500, vai ser negligente com 5.000. Se você é intencional com 500, vai ser intencional com 50.000. A Bíblia já dizia isso há mais de 2.000 anos. O problema é que a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que a viúva fez. Em vez de tratar o pouco com excelência, elas desprezam o pouco. Pensam assim: quando eu ganhar mais, aí sim eu vou organizar minha vida. Quando eu ganhar mais, aí eu começo a investir. Quando eu tiver sobrando, aí eu cuido das finanças. E esse "quando eu ganhar mais" nunca chega. Sabe por quê? Porque essa habilidade de administrar não aparece com o dinheiro. Ela aparece antes do dinheiro. A viúva já sabia disso. E Jesus quis ter certeza de que os discípulos também soubessem. Então, como você aplica esse princípio da viúva na sua vida financeira real, hoje, com o que você ganha agora? Eu separei 4 passos práticos, simples, diretos e aplicáveis a partir de hoje. Passo 1. Honre cada centavo com registro. A viúva não jogou as moedas de qualquer jeito. Ela foi até o gasofilácio com intenção. Ela sabia exatamente o que tinha e o que estava fazendo com aquilo. O primeiro passo da fidelidade proporcional é esse: registrar tudo. Tudo mesmo.
Cada entrada, cada saída. Se você comprou um café de R$ 4,50, registra. Se pagou R$ 1 no estacionamento, registra. Abre o bloco de notas do celular ou baixa um aplicativo simples de controle financeiro. Existem vários gratuitos. E durante os próximos 7 dias, anota cada centavo que sai da sua conta ou da sua carteira. Você vai se assustar com o que vai descobrir. Porque o problema de quem ganha pouco geralmente não é ganhar pouco, é não saber para onde o pouco está indo. Provérbios capítulo 27, versículo 23 já dizia: procura conhecer bem a situação das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. Ovelhas aqui representam seus recursos. Deus te pede, conheça o que você tem, cuide do que é seu. Passo 2. Separe antes de gastar, mesmo que seja pouco. Aqui está o segundo segredo da viúva. Ela não esperou sobrar para dar. Ela separou antes. E isso é exatamente o que os maiores educadores financeiros do mundo ensinam. Pague-se primeiro. Quando o salário cair, antes de pagar qualquer conta, separe um valor. Pode ser R$ 50, pode ser 30, pode ser 10. O valor não importa no começo. O hábito importa. Você está treinando o seu cérebro para entender que aquele dinheiro tem uma função sagrada: construir o seu futuro. E veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia com fartura também ceifará. Semear não é só sobre quantidade, é sobre constância. R$ 10 por mês durante 10 anos, investidos com disciplina, geram mais resultado do que R$ 1.000 aplicados uma única vez por impulso. Passo 3. Elimine o gasto invisível. Esse passo é onde acontece a maior transformação. Depois que você registrar tudo por uma semana, como falamos no passo 1, você vai identificar o que eu chamo de gasto invisível. São aquelas pequenas saídas de dinheiro que você nem percebe, mas que no final do mês somam R$ 200, R$ 300 ou mais. A assinatura que você esqueceu, o delivery 3 vezes na semana, o parcelamento pequenininho que virou 5 ao mesmo tempo. Os ricos que Jesus observou no templo tinham essa mentalidade. É só uma fração do que eu tenho, nem faz diferença. Mas a viúva não podia se dar a esse luxo. Ela conhecia o peso de cada moeda. E essa consciência é o que separava ela de todos os outros. Provérbios 13, versículo 11, é certeiro. A riqueza obtida com fraude diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a aumentará. Pouco a pouco, centavo por centavo. Esse é o caminho que a Bíblia aponta. Pega o extrato do seu banco agora. Pode até pausar o vídeo. E identifica pelo menos 2 gastos que você pode cortar essa semana. Não estou pedindo sacrifício radical. Estou pedindo consciência radical. Tem diferença. Passo 4. Dê o próximo passo, não o passo perfeito. Muita gente trava na vida financeira porque quer dar o passo ideal. Quer começar investindo em renda variável, quer abrir uma previdência privada, quer montar uma carteira diversificada, mas não tem nem R$ 100 de reserva de emergência. A viúva não esperou ter o valor perfeito para agir. Ela deu o passo que podia dar, com o que tinha naquele momento. E Jesus chamou aquilo de mais que todos. Então, qual é o seu próximo passo? Se você nunca investiu, abre uma conta numa corretora. É de graça. Se já tem conta, coloca R$ 30 no Tesouro Direto. Se já investe, revisa sua estratégia. O passo não precisa ser grande. Precisa ser dado. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O conhecimento sem ação é só informação. A fé sem obra é morta. E a educação financeira sem prática também é. Deixa eu te contar a história da dona Marlene. Essa é uma história baseada em composição de casos reais que eu acompanhei. Marlene é servidora pública em uma cidade do interior de Minas Gerais. Ganha R$ 2.800 por mês. Mãe solo de 2 filhos. Quando ela decidiu cuidar das finanças, tinha R$ 12.000 em dívidas, entre cartão de crédito, uma parcela atrasada de eletrodoméstico e um empréstimo consignado. Ela me disse uma vez: eu sempre pensei que com o que eu ganho, não tinha jeito. Era só sobreviver. E esse é o mesmo pensamento que milhões de brasileiros carregam. Marlene começou pelo passo 1. Anotou tudo, cada centavo. Na primeira semana, descobriu que gastava mais de R$ 320 por mês em coisas que ela mesma classificou como desnecessárias. Delivery de comida quando tinha comida em casa. Comprinhas por impulso em promoção de farmácia. Assinaturas esquecidas. No segundo mês, ela já tinha cortado R$ 180 em gastos invisíveis. Não mudou de vida, mudou de hábito. Começou separando R$ 50 por mês. Depois 100.
renegociou as dívidas. Aplicou o princípio da fidelidade proporcional. Tratar aqueles R$ 50 com a mesma seriedade que trataria 5.000. Em 18 meses, Marlene quitou os R$ 12.000 de dívida e tinha R$ 600 guardados. O começo da reserva de emergência dela. Não foi mágica. Não caiu dinheiro do céu. Foi fidelidade com o pouco, centavo por centavo. Exatamente como a viúva. E ela me mandou uma mensagem que eu nunca esqueci. Ela disse: "Eu entendi que Deus não estava esperando eu ter muito para me abençoar. Ele estava esperando eu cuidar bem do pouco." Isso é Marcos 12 na prática. Agora eu quero te propor um desafio. 21 dias. Simples e direto. Durante os próximos 21 dias, eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, anote todo o gasto, todo dia. Não importa o valor. R$ 1,50. Anota. No bloco de notas, numa planilha, num aplicativo, não importa, mas anota. Segundo, toda noite, antes de dormir, revise o que gastou no dia e se pergunte: eu fui fiel com o que Deus me confiou hoje? Não é culpa, é consciência. Tem uma diferença enorme entre se condenar e se avaliar com honestidade. Terceiro, ao final dos 21 dias, separe um valor, qualquer valor, e guarde. Coloque numa poupança, num CDB, no Tesouro Direto. O valor não importa agora. O que importa é o ato de semear, de dizer: eu estou sendo fiel no mínimo. 21 dias é o tempo que pesquisas em neurociência comportamental sugerem como referência para começar a consolidar um novo padrão de comportamento. Não é regra fixa, mas é um bom ponto de partida. E quando esse hábito se instalar, ele não vai embora fácil. Porque você não está só mudando uma planilha. Você está mudando a forma como o seu cérebro lida com o dinheiro. Eu quero que você grave uma coisa no coração antes de sair desse vídeo. Deus nunca te pediu para ter muito. Ele te pediu para ser fiel com o que você tem. A viúva não impressionou Jesus pela quantia. Ela impressionou pela inteireza, pela forma como tratou 2 moedas como se fossem o tesouro mais valioso do mundo. Porque para ela, eram. E talvez hoje você esteja olhando para suas 2 moedas. O salário curto, a conta apertada, o investimento que parece ridículo de tão pequeno. Mas eu te digo, Jesus está observando, não o valor, o coração, não o quanto, o como. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Isso não é só um versículo, é um princípio de vida. E a partir de hoje pode ser o princípio que transforma a sua vida financeira. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a frase: "Vou ser fiel no pouco." Eu quero ler o seu compromisso. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha esse vídeo. Às vezes uma mensagem no momento certo muda a trajetória de uma pessoa. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo novo unindo sabedoria bíblica com educação financeira prática. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.